Paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus por esta noite maravilhosa que nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos para um momento de oração, para nós podermos falar com Deus. E neste momento, irmãos, nós vamos colocar algumas coisas diante do Senhor. Primeiro, sobre os nossos irmãos enfermos, né? A Vânia já está por aí, mas ainda está se recuperando, para que Deus dê a ela a recuperação completa. Também a nossa irmã Cíntia, que está também em processo de recuperação. A irmã Andresa está conosco, mas ainda se recupera, para que o Senhor possa completar a obra. Deus é poderoso para fazê-lo. Também a nossa irmã Thalita está conosco também, mas necessita de uma recuperação completa de alguns problemas de saúde. O irmão Milton está também com uma gripe forte, para que o Senhor possa curá-lo. O Heitorzinho estava doente, não está mais, está conosco, fez aniversário, vamos orar por ele, pelo aniversário do Heitor. A Kezinha também fez aniversário. Irmão Zé Eurípio, dia 27, né, Zé Eurípio? Isso, vamos orar por ele também. A Thalita, dia 28, o Heitor no dia 30. Então vamos orar, vamos colocar 29, o Heitor foi 29, aí para mim eu vou aqui, deixa eu colocar aqui 29. Isso. Vamos orar por cada pedido, por cada agradecimento, né, das bênçãos que o Senhor tem feito, realizado no nosso meio. Curvemos as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso e santo, Deus bendito, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia. Senhor, nós adentramos a Tua presença com confiança. Senhor, pelo sacrifício de Jesus, ó Pai, nós entramos com confiança na Tua presença, sabendo que o Senhor é poderoso, maravilhoso, grandioso. A Tua misericórdia dura de geração em geração, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha receber a nossa adoração nesta noite, o nosso culto em gratidão ao Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação das nossas almas, ó Pai. Senhor, nós somos gratos por tudo que tens feito a nós, sobre nós e para nós, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor alguns irmãos com enfermidades, com necessidades especiais. Ó Pai, nós pedimos pela vida da Vaninha, Pai, a minha esposa, que eu preciso tanto que ela esteja restaurada, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Cura completamente a Tua serva, Pai. Também a irmã Cíntia, Pai, nós pedimos pela vida dela, que ela está em processo, Senhor, de início de reabilitação. Ajuda ela, Senhor, fortalece os músculos, fortalece os ossos da Tua serva, Pai. Ela aguentou todo o tempo necessário sobre a cama, agora ela precisa retomar a sua vida e nós pedimos as Tuas mãos sobre ela. Pai querido, também sobre a irmã Andresa, que o Senhor possa restaurar completamente ela nesse pós-cirúrgico, que ela possa continuar, Senhor, firme diante do Senhor, seguindo, se recuperando, até chegar, Senhor, à completude do seu período de recuperação, Pai. Também a irmã Thalita, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre ela, pedimos, Senhor, que o Senhor venha restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado na vida da Tua serva, Pai, seja emocional, seja físico, Senhor, Tu sabes todas as coisas, e nós clamamos por cada um, Senhor, nesta noite. Pai, nós agradecemos pelos nossos irmãos que fizeram aniversário, que o Senhor possa continuar derramando bênçãos sobre a vida dos meus irmãos, da Késia, do irmão José Eurípio, da irmã Thalita, do Heitor. Pai, nós agradecemos pela vida dessas almas. Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre eles, e eles possam ter muitos e muitos anos de vida e paz. Pai, nós clamamos também para que o Senhor venha receber o nosso culto de adoração, o louvor que nós entoarmos aqui, Senhor, o Senhor possa receber nos altos céus, pois nós fazemos para a glória do Senhor, para que o Senhor possa receber nos céus a nossa adoração. Pai, o nosso sacrifício que nós trazemos diante do Senhor, ó Pai, como cheiro suave, nós apresentamos este culto, rendendo-nos aos Teus pés, ó Pai, dizendo que não há outro Deus senão o Senhor, ó Pai. Recebe as nossas ofertas, que nós traremos, que nós ofertaremos na Tua casa, ó Pai. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão a caminho deste lugar, ó Pai. Visita também o irmão Milton, ó Pai. Restaura a saúde dele, ó Pai. Traz vigor sobre o corpo dele, ó Pai.
que o Senhor possa, Senhor, restaurá-lo completamente e ele possa sentir o toque do Senhor. Pai, nós pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Graças a Deus por este momento de oração. Eu vou convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler a palavra do Senhor, onde Paulo, orientando os irmãos de Tessalônica, ele vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Momento de nós estarmos atentos, de nós estarmos observantes da palavra do Senhor, o que Ele vai nos orientar, nos dizer sobre aquilo que Ele tem para nós. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua reunião, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava conosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que o detém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o inimigo, a quem o Senhor o desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém, irmãos? Graças a Deus por este momento, por essa leitura. Nós vamos agora entrar na presença do Deus Todo-Poderoso em louvor, em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Então abra o seu coração, se entregue diante do Senhor em louvor, em gratidão por nós termos crido na verdade e não na mentira. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvemos ao Senhor. A paz do Senhor, igreja. Nosso louvor chegue ao Senhor como cheiro suave, que Ele possa ouvir todos os pedidos aqui colocados em oração. Diante de ti, abro meu coração, meu clamor.
Sorrir com
todo louvor. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, estamos alegres, mais uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Nós estamos no início desse culto, né, felizes com alguns irmãos nos visitando, né, um casal ali, o Kleber e a Tânia, um prazer recebê-los, são muito bem-vindos nessa casa. Também a Luana, prazer, Luana, recebê-la junto conosco nesta noite. O Wander está todo sorridente ali, com a sua família, seus lindos filhos, todos ali no primeiro banco. Bom aluno, viu? Primeiro banco. Louvado seja Deus, como é bom nós recebermos todos os irmãos nesta noite. E você, dá um sorrisão aí, mostra esses lindos dentes aí, dá uma boa noite, os nossos visitantes são muito bem-vindos, um prazer recebê-los vocês, os meninos, esses lindos dentes que Deus te deu, mostra eles, não deixe-os escondidos. Vamos chamar os nossos pequenos para estarem vindo à frente. Nossos irmãos estarão ministrando sobre as suas vidas, um momento de aprendizado, um momento deles estarem também adorando ao Senhor, o momento deles estarem também aprendendo a palavra do Senhor. O tio Minato, a tia Michele vai estar com os pequenos hoje. A tia Vaninha ainda está afastada, oh meu Deus, ainda está de repouso, logo ela estará abençoando, amém, logo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Irmãos, vamos estender as nossas mãos para cá, vamos abençoar os nossos pequenos, para que eles possam ali ser todos abençoados diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Senhor, somos gratos por mais um momento na Tua presença. Que o Senhor possa neste momento, ó Pai, abençoar os nossos pequenos, derramar das Tuas bênçãos sobre eles, que a Tua mão esteja sobre cada um deles, que eles possam aprender os caminhos do Senhor, ó Pai. Abençoa o tio Renato, a tia Michele, que estará orientando os nossos pequenos, que eles possam ser ali instruídos na Tua palavra, Pai. Que eles possam aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles nesta noite. Que o Senhor possa tirar toda a desatenção, que eles possam estar fixados em ouvir a Tua palavra e aprender mais do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por este momento em que nós despedimos os nossos pequenos, para eles irem para as suas salas. E é um momento todo especial, irmãos. Não há nada mais especial do que levar os nossos pequenos nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que rumo tem tomado este mundo, e nós sabemos da importância de guiá-los nos caminhos do Senhor, e louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos neste momento servir a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para a boa manutenção da casa do Senhor. Nós sabemos que todos os recursos que nós recebemos vêm única e exclusivamente dos irmãos, e os irmãos têm ouvido o nosso pedido, e eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos. Então neste momento nós vamos orar, e nós podemos servir ao Senhor de forma física ou de forma eletrônica, como os irmãos desejarem. Está sendo colocado no nosso telão a forma de ofertar eletrônica. Vamos orar, depois será colocado no louvor, e nós podemos servir de forma física ou de forma eletrônica ao Senhor. Falemos com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, neste momento nós vamos servir ao Senhor com os nossos recursos na Tua casa. Que o Senhor possa derramar, Senhor, bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor derrama, Senhor, uma boa medida, recalcada, Senhor, abundante na vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa aumentar a semente que estarão lançando na Tua obra nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, abrir portas. Que o Senhor possa, Senhor, dar saúde, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos, Senhor, trazer o sustento para os nossos familiares, Pai. Que a Tua mão esteja sobre cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar de nós, nos nossos negócios. Que o Senhor possa cuidar de nós, Senhor, nos nossos trajetos, nas nossas viagens, naquilo que fazemos, Senhor, profissionalmente. Que a Tua mão esteja sobre nós, que este recurso, Senhor, o Senhor possa receber como gratidão por tudo que o Senhor tem feito e realizado sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Sirvamos ao Senhor com alegria.
Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por esse momento que nós podemos servir ao Senhor com gratidão por tudo que Ele tem realizado sobre as nossas vidas. Irmãos, neste momento nós vamos à parte da palavra do Senhor, aonde nós iremos buscar aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite, biblicamente, dentro daquilo que o Senhor tem revelado aos nossos corações, dentro daquilo que o Senhor vem trazer sobre as nossas vidas. Hoje o tema da mensagem que o Senhor nos traz nesta noite é tementes a Deus. Nós temos sido tementes a Deus. Temer é diferente de medo. Temer é respeito, honra, é confiança, é saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É diferente de medo. Se eu não fizer isso, Ele vai me matar. Se eu não andar desse jeito, Ele vai pesar a sua mão sobre mim e vai acabar comigo. Não, Deus é Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Nós nos arrebentamos sozinhos, mas Ele está com a sua mão poderosa para nos ajudar. Tementes a Deus é ser, honrar o nome do Senhor, é ser ouvinte da sua palavra, praticante daquilo que Ele tem para nós. E nós vamos lá para a 2 Reis, Primeiro Testamento, Velho Testamento, como você deseja chamá-lo. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ver a história de um homem, uma história maravilhosa, de alguns personagens bíblicos que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ver ali um grande general, Naamã. Nós ouvimos muito a história dele, mas nós vamos fazer uma exegese um pouco mais profunda. Nós vamos fazer uma análise mais sistemática do que acontece ali nesse capítulo 5 de 2 Reis, para nós colocar em prática na nossa vida cotidiana, no nosso viver diário, para nós entendermos um pouco mais de Deus e aprendermos um pouco mais do Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele da qual nós tememos. Não temos medo, nós tememos a Deus, nós honramos a Ele, porque não há outro Deus senão o Senhor. 2 Reis capítulo 5, nós vamos discorrer sobre alguns versículos aqui, nós vamos lendo, nós vamos falando, o Senhor vai nos direcionando e nós vamos aprendendo sobre tudo que acontece nesse capítulo. E há um ensino maravilhoso, poderoso, sobre o que é servir a Deus. É maravilhoso, é lindo, mas é também assustador, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece os nossos corações, aquele que conhece as nossas ações, aquele que conhece as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Ele sabe tudo de nós e nada pode ser escondido dele. Louvado seja o nome dele. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos por partes, do versículo 1 ao 3, nós vamos ler e falar um pouquinho, e assim nós vamos seguindo os outros versículos. Do 1 ao 3 diz assim, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque ele era o Senhor, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou aos serviços da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós vimos até aqui que este homem era um herói de guerra, era uma pessoa estimada pelo rei da Síria. Ele era um homem que vencia muitas batalhas, que por ele eles haviam recebido livramento. Ele era um homem de honra, porém era leproso. E a lepra, nós sabemos que é algo que, naquele momento, naquela vivência, naqueles dias, nós temos aprendido sobre isso, sobre essa enfermidade, temos falado já algumas vezes neste lugar, e nós sabemos que essa enfermidade era uma sentença de morte, independente
da sua situação econômica, nós vimos que ele era rico, nós vimos que ele era poderoso, nós vimos que ele era amigo do rei, nós sabemos que ele era general de uma das maiores potências da época, e mesmo assim a enfermidade estava tirando a sua vida. Ele era leproso. Nós sabemos que algumas coisas, irmãos, acontecem para que nós não vivamos de acordo com o que nós estamos fazendo. Nós sabemos que Deus, Ele cria caminhos nas nossas vidas, Ele cria situações para que de alguma forma nós sejamos úteis na obra do Senhor. Uma menina, serva de Deus, levada em cativeiro, levada como escrava para trabalhar exatamente na casa desse general, sendo serva da sua esposa. E quando ela viu em algum momento ali, ela deve ter visto o seu senhor, o seu senhorio, o seu patrão, o seu chefe, como vocês queiram, em algum momento ele deve ter ficado exposto. E ela viu a sua lepra. E ela, mesmo em terra estranha, mesmo em uma situação adversa, mesmo sendo escravizada, mesmo sendo levada cativa para uma terra distante, ela fala de Deus. Ela fala do Deus de Israel. Ela dá testemunho da sua fé. Às vezes nós estamos em algumas situações que nós achamos que Deus me abandonou. Talvez ela pensasse, imagina se ela pensasse isso, Deus não existe, né? Às vezes a gente perde um emprego, pronto, Deus não existe mais. Às vezes o carro fura um pneu, Deus não está me vendo mais, Deus me esqueceu. Uma coisinha desse tamanhozinho, ela havia sido levada cativa, ela havia sido tirada da sua terra, tirada da sua família. Talvez ela tinha um namoradinho que ela queria casar com ele, não sei. Talvez ela tinha tantos planos na sua terra, mas ela é levada como escrava para uma terra distante, e ela não esquece do seu Deus. Em um dado momento ela fala: quem dera se Naamã estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ele faria com que ele tornasse restaurado de novo. Ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela sabia quem era o Deus que estava na vida de Eliseu. Ela não se esquece do seu Deus. Ela diz à sua senhora, e mulher, né? Querendo seu marido saudável, de novo, né? De pé, confiante, né? Ele sabia que os dias dele estavam contados de acordo com essa enfermidade. Ela queria o seu bem, e ela vai correndo, né, contar para o seu marido, ela vai dizer para ele, ela vai contar para ele. Então, irmãos, até aqui a gente aprende que independente da situação que nós estejamos vivendo, nós não podemos esquecer de quem é o nosso Deus. Nós não podemos esquecer que nós estamos a serviço de Deus, aonde quer que estejamos, seja qual for o lugar que nós estejamos, nós devemos falar de Deus. Nós devemos falar do seu amor, da sua misericórdia e do Deus que restaura, não só das enfermidades, mas nos restaura do nosso pecado, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades, escreve o nosso nome no livro da vida e nos leva para o céu. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Estejamos nós num leito de hospital, estejamos nós numa penitenciária, aonde quer que estejamos, nós temos que lembrar do nome do Senhor, nós temos que falar da sua misericórdia. E essa menina, ela fez aquilo que estava na mão dela, fez aquilo que estava diante dela, ela não se esquece do Deus de Israel. Versículo 4: então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Olha só, do versículo 4 ao 5, a bênção, nós vamos aprender que a bênção de Deus, irmãos, nós não compramos. Não tem como nós comprarmos a bênção de Deus. Não tem como nós pagarmos para que o Senhor nos abençoe. Não há preço, porque Ele é o dono do ouro e da prata. O que eu posso dar para Ele? Para que Ele me dê algo, se tudo é dele. Imagine você querer pegar alguma coisa minha para me pagar, para me fazer alguma coisa para você. Dele é tudo, dele é tudo, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. E no versículo 4 ao 5, nós vamos ver o que ele diz. Então foi Naamã e notificou o seu Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel.
Então o rei da Síria, então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de couro. Vou comprar. Eu chego lá e pago, e saio de lá curado. A menina falou, deve ser verdade. O que ela tinha a perder? Trabalha na minha casa, ela vai mentir para mim? Não vai, deve ser verdade. E ele pega todo esse recurso, o rei dá tudo isso para ele, dá uma carta para ele e fala: pronto, agora você vai lá no rei, entrega tudo isso para ele e manda ele te curar. Ele quem? O rei? Nós nunca devemos falar, irmãos, com a pessoa errada. Quando nós falamos com a pessoa errada, nós não vamos resolver o nosso problema. Está com um problema lá na sua conta no banco, aí você chega lá na porta do banco e você vai falar com o guarda. Ele vai resolver esse problema? Não, a função dele é outra. Ele está fazendo o serviço dele, serviço honroso, mas não é o que vai resolver o seu problema. Você chega lá no fórum, você precisa falar com o juiz, você vai contar toda a sua história para a atendente, ela não vai resolver nada. Quem resolve é o juiz. Esse rei, sem saber, sem conhecimento, ele vai e fala para ele falar com o rei de Israel. Ao chegando lá, nós vamos ver o que acontece. No versículo 6 ao 7, diz assim, e levou uma carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Olha o que ele responde. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para verificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da lepra? Pelo que deveras notai, peço-lhes, vede que busca ocasião contra mim. Olha só a situação, o que acontece quando nós vamos falar com a pessoa errada, com a pessoa que não pode. O que ela falou? A menina falou que quem podia curá-lo, quem era? O profeta. Era o profeta que poderia curá-lo, é o profeta que tinha a unção de Deus, era sobre ele que estava a bênção de Deus, era sobre ele que estava a intimidade com Deus, era sobre ele que Deus operava. Mas ele vai falar com o rei, e o rei fica desesperado. E agora, o que eu faço? Sou eu para dar vida e para tirar a vida? Sou eu para curar ou para matar? Quem sou eu? Eu sou Deus agora? Certamente ele está buscando ocasião contra mim. E nós sabemos, irmãos, que o desespero tomou conta da vida desse rei, que entrou em desespero. Mas, irmãos, essa informação chegou nos ouvidos da pessoa certa, porque Deus queria operar, Deus queria fazer, Deus queria mostrar quem era o Deus de Israel. Isso chegando aos ouvidos de Eliseu, no versículo 8, vai estar escrito: e sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-me vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Intimidade com Deus. Nós devemos saber a quem nós servimos. Eliseu faz uma clara demonstração do que é servir a Deus. Nós sabemos que nós somos instrumentos de Deus na terra, nós somos boca de Deus na terra. O Senhor Jesus disse que através da sua palavra, através da nossa fé, nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. O próprio Jesus disse. E Ele não estava dizendo sobre ressuscitar Lázaro, dar vista ao cego, curar os leprosos. Mas quando nós falamos do amor de Deus para um viciado, quando nós falamos do amor de Deus para uma pessoa que está andando no caminho das trevas, quando nós falamos do amor de Deus para aquele que está perdido, sem Deus, e ele se rende aos pés de Jesus, essa obra é muito maior. Ele sabia, Jesus, ao dizer essas palavras, ele sabia que através das suas palavras nós apresentaríamos a Ele e nós curaríamos uma nação. Algo muito maior do que abrir os olhos do cego, do que fazer alguém andar. Não que nós não queremos ver isso, Deus é poderoso para fazer isso. Quem somos nós para limitarmos Deus? Mas qual a vantagem
em alguém que é cego voltar a ver, não se arrepender dos seus pecados e ir para o inferno? O que muda? Nada. O que adiantava Lázaro ser restaurado, dar vida de novo para ele ressuscitasse e voltasse e fosse andar distante do Senhor, morreria e estaria distante de Deus. Mas o Senhor disse que nós faríamos obras ainda maiores. Eliseu estava convicto, ele tinha certeza de que aquele homem poderia vir a ele e eles saberiam o que fazer. No versículo 9, nós vamos ver isso acontecer. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Irmãos, aqui há um mistério maravilhoso. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele vai fazer as coisas do nosso jeito. Ele vai colocar um tapete vermelho, Ele vai tocar tambores. Não, Deus vai fazer assim, assim e assim. Deus é Deus, irmãos. Nós somos meros mortais. Nós não somos nada diante do Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós batemos no peito e achamos que somos alguma coisa, e nós não somos nada, irmãos. Nós somos pequenos, falhos. E este homem cheio de si, cheio de arrogância, cheio de prepotência, achando, olha, agora eu vou chegar aqui na porta da casa dele e ele vai descer, e vai estender um tapete, vai me dar uma água gelada, e vai me chamar para sentar no seu sofá. Não. Vamos ver o que acontece. Olha só. Versículo 10. E então Eliseu mandou-lhe um mensageiro, nem recebeu ele, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Mas cadê o profeta? Eu saí de tão longe, eu sou um homem poderoso. Olha as minhas vestes, olha a minha roupa, olha, eu sou o segundo homem da Síria, eu sou um dos maiores generais, e agora eu quero que o profeta venha aqui. Não, ele manda um servo dele lá, vai lá e fala para ele fazer isso. E ele sai todo arrogante. Nós sabemos, irmãos, que Deus tem tanta coisa para fazer nas nossas vidas. Deus tem tanto para nos usar no meio deste mundo. Quantas pessoas precisam ouvir da palavra do Senhor, e muitas das vezes nós deixamos a arrogância falar mais do que nós. Às vezes nós achamos que nós somos melhores, que o nosso lugar é melhor, que a nossa casa é melhor, que o nosso carro é melhor, que a nossa posição econômica, a nossa posição profissional é melhor. E nós sabemos que não tem nada disso. Ninguém é melhor, todo mundo é igual. Nós sabemos que não há diferença entre um e outro. Eu contei alguns dias para trás, eu estava vendo uma mensagem, um pregador pregando a palavra, e ele disse que ele chegou numa cidade para pregar, e na porta da hora que ele chegou na igreja, né, um diácono, um servente ali: deixa eu guardar o carro do senhor. Ele falou: não precisa, o estacionamento está ali, deixa que eu faço questão. E o pregador, né? Meu carro é automático, tem algum problema? Não, eu também tenho um carro automático. Então tá bom. Ele entrou, guardou o carro lá, aí ele sentou do lado do pastor da igreja. Pastor, nossa, que diácono tão atencioso, né? Ele falou assim: é o juiz da cidade. Como? É o juiz da cidade, é diácono, serve lá na porta. Diante da casa do Senhor, irmão, não tem. Não, é todos iguais. Só que Naamã não sabia disso. Naamã não conhecia o Deus que você conhece. Naamã não sabia quem é o Senhor, que é o seu Senhor. Ele não conhecia o Deus de Eliseu. Ele não sabia diante de quem ele estava, irmãos. E nós temos que ser temerosos, irmãos. Nós temos que saber diante de quem nós estamos. Nós temos que saber a quem nós servimos. Não há como nós sermos arrogantes na obra do Senhor. Não tem como nós sermos prepotentes na obra do Senhor. Nós temos que saber qual é a nossa posição. Servo. Nós somos servos de Deus. Todos nós somos servos de Deus. Recebeu só um recado, nem saiu lá fora para ver o rosto de Naamã.
Versículo 11, nós vamos ver Naamã ficar todo nervosinho. Porém Naamã, versículo 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, leia do engano, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não é do nosso jeito, irmãos. A obra de Deus nunca é do nosso jeito. As coisas que Deus tem para fazer nunca é do nosso jeito, irmãos. É sempre do jeito de Deus. E vão dizer, o jeito de Deus é o melhor jeito, é a melhor forma, é o melhor caminho, é a melhor forma para ser realizada. A obra dele é do jeito dele. Não, eu só vou se acontecer isso. Ele vai ter que sair, ficar de pé, colocar a mão sobre mim, e até o jeito que ele ia falar, ele estava querendo designar. Ó, você vai falar assim, assim e assim. Não, irmãos. Deus age do jeito dele, da forma dele. Nós somos meros servos. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, usa-me para a glória do Senhor. A forma que o Senhor vai fazer, Senhor, é com o Senhor, e eu sei que a tua forma é melhor. Naamã estava todo cheio de si, cheio de arrogância, vai desfazer até no Rio Jordão. Olha que ingrato. Ele diz assim, versículo 12: não sou porventura Abana e Farpar? Eram dois rios de Damasco, né? Rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, arrogância, prepotência, querendo falar para Deus como fazer, que jeito fazer e que hora fazer. Deus não age segundo o nosso comando. Nós não somos senhores, nós somos servos. E servo ouve, e servo obedece, e servo faz conforme o seu Senhor manda fazer, porque Ele é Deus e nós somos meros servos. E glória a Deus que somos servos de um Deus tão poderoso. Ele desdenha dos rios, do rio, né, de Israel, desdenha das águas do Jordão, que não eram lá limpinhas, mas era a água que ele ia descer. Irmãos, nós temos que nos humilhar diante do Senhor, nós temos que descer diante do Senhor, nós temos que nos desarmar diante do Senhor, nós temos que tirar a nossa roupa de arrogância diante do Senhor, nós temos que dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus. É o que nós fazemos quando nós abrimos o coração do Senhor. Paulo vai nos ensinar: agora já não mais vivo eu, mas Cristo vive. Agora Ele comanda a minha vida, agora Ele manda em mim, agora eu já não sou dono de mim mesmo. Mas ele ainda não havia aprendido tal coisa. Do versículo 13 ao 14, irmãos, nós vamos ver a importância de nós termos boas pessoas do nosso lado. Porque tem amigo que eu vou te dizer: ó, eu vou fazer isso, vou fazer uma coisa errada. Vai mesmo, faz mesmo, é isso daí. Eu vou pedir as contas lá no meu serviço. Não está tendo serviço? Eu vou lá pedir as contas. É isso mesmo, vai lá, eu estou contigo, se arrependa. Ao invés de dar um bom conselho. Naamã, por sorte, ele já ia para casa com a lepra e tudo mais, voltando com o seu dinheiro para o lugar de onde ele tinha saído. Versículo 13 diz assim, ó: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizer-te: lava-te e ficarás purificado. Que conselho maravilhoso, irmão. Eles eram servos de Naamã, ele era general, eles foram confrontar ele, para ele mudar de posição. Ora, nós saímos de lá, o homem só mandou o recado, não te recebeu, tudo bem, mas ele te mandou fazer o quê? Uma coisa muito difícil: mergulhar neste rio sujo, barrento. Mergulha. O Senhor não queria somente curá-lo, o Senhor queria quebrá-lo. O
Senhor queria mostrar para ele que diante de Deus nós somos servos. Quando Deus faz do nosso jeito, nós ficamos muito acomodados. Já viu aquele filho? Eu quero uma bala, eu te dou um saco de bala. Eu quero um carro, eu te dou 2 carros. Eu quero um sapato, eu te dou 2 sapatos. Aí cresce aqueles meninos mimados, que não sabem escutar um não, que não sabe escutar um espera, que não sabe escutar um talvez, e que não sabe se portar diante do silêncio de Deus. Quando nós aprendemos tudo isso, nós crescemos como homens e mulheres saudáveis diante do Senhor. Deus queria ensinar isso para esse mimado chamado Naamã, para esse mimado que achava que Deus tinha que fazer do jeito que ele quisera, que Deus queria fazer do jeito dele. Ainda ele tinha do lado dele pessoas boas, pessoas honestas que queriam o bem de Naamã. Nós precisamos de pessoas boas do nosso lado, irmãos. Nós precisamos de pessoas que dão bons conselhos para nós. Quando alguém chegar na tua casa lá falando mal de alguém, seja honesto, irmão. Vamos falar bem, vamos orar por ele então. Chama o irmão para orar, ele vai mudar de ideia na hora. Vamos orar por esse infeliz. Vamos orar então para essa pessoa. Vamos pedir para Deus transformar o coração dele. Agora, se a pessoa entrar com você e começar a falar também, meu irmão, vai pronto, perdeu 2. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos entender que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Eu havia dito agora há pouco que servir a Deus é maravilhoso e ao mesmo tempo é assustador, porque Ele está vendo todos os nossos passos, todas as nossas ações, tudo que nós estamos fazendo. Se esses servos falam assim, é isso aí mesmo, Naamã, ele tinha que sair aqui fora e conversar com nós, ele tinha que ter vindo aqui, ele tinha que ter levantado a mão, ele tinha que ter beijado os seus pés, Naamã, é isso mesmo, vamos embora. O que ia acontecer? Ele ia para casa sem a bênção de Deus, e certamente morreria rápido, porque essa enfermidade matava rápido. Ele ouve os seus servos. Nós temos que aprender, irmãos, a ouvir as pessoas, a ouvir os bons conselhos, a ouvir as boas indicações, a ouvir o bom conselho. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Nós temos que ter o discernimento de Deus, irmãos, para estar com os ouvidos atentos para ouvir, para receber o bom conselho. Seu amigo chega e fala, estou pensando em largar da minha esposa. É? Não, larga mesmo. Ei, você merece coisa melhor. Não, irmão, está doido. Vigia, rapaz. Confia no Senhor, persevera. Casou, não aguenta. Conquista sua mulher de novo. Diz para ela que você ama ela. Ganha o coração dela se você perdeu. E vice-versa. Mulher, homem, homem, mulher. Ele parou e ouviu os seus servos. Veja que na hora que eles foram falar com ele, eles chamam meu pai. Eles eram servos, mas era uma forma de carinho, de respeito, dizendo para ele, meu pai. Se o profeta dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizer-te, lava-te e ficarás purificado. No versículo 14, irmãos, nós vamos ver quando nós nos humilhamos diante do Senhor, a obra de Deus acontece, as maravilhas de Deus acontecem. Às vezes nós vemos as coisas tudo meio travado, tudo meio difícil. Aí nós vamos olhar para quem? Olha para a nossa vida, olha para você, veja como você está se portando, veja se você está sendo uma pessoa humilde, se você está sendo uma pessoa que agrega, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que instrui, que orienta, que dá bons conselhos. Naamã, ele vai e escuta os seus amigos, e no versículo 14 nós vamos ver a obra de Deus acontecer. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Que maravilha! Que milagre poderoso! Que milagre maravilhoso! Nós vemos o poder de Deus acontecer. Bastou uma palavra. O profeta não mandou ele fazer grandes coisas, ele só pediu para ele se humilhar. A bênção estava lá nas águas do Jordão? Não.
Não, estava lá em quantas vezes ele ia mergulhar, se era uma, se era duas, se era três, se era 7. Não, estava só ele se render a Deus. Era só ele reconhecer quem era, o Deus de Israel. Saber que diante do Senhor estava a bênção, diante do Senhor estava a honra, diante do Senhor estava todo o poder. E ele tinha que se humilhar diante do Senhor, debaixo da sua potente mão. E ele se humilha, e ele vai, ele desce nas águas do Jordão. Talvez meio tipo assim, não, eu vou, vamos ver o que vai acontecer, mas eu vou fazer. Talvez para agradar os seus servos, mas ele foi. Ele obedeceu, ele desceu as águas do Jordão, ele desce naquela água um pouco suja, ele desce naquela água um pouco turva, talvez com o chão meio arenoso, talvez não era muito agradável, talvez o Senhor nos faz passar por situações que às vezes nem parecem tão agradáveis, mas é para nós aprendermos a andar nos seus caminhos, é para nós fazermos aquilo que Ele quer que façamos. Ele ficou a pele como de um bebê. Pele de bebê é gostoso, né? Eu lembro que meus menininhos, quando eram pequenininhos, passavam o rosto assim, ai que gostoso, na barriga da Gabi, do Miguel, era gostoso, a pele de bebezinho, né? A pele dele ficou assim, lisa, limpa, nova, restaurada, de novo, bem de novo. Ele viu quem era o Senhor. Aí nós vamos ver, irmãos, quando nós nos dobramos diante do Senhor, a nossa vida se transforma verdadeiramente. O nosso ser já não é mais o mesmo. Nós somos restaurados, reestruturados, regenerados, gerados de novo. Como o Senhor fala para Nicodemos, que quando nós encontramos a Cristo, nós nascemos de novo da água e do Espírito. Nós somos lavados pelo Senhor, reestruturados, renovados. Todo mundo tem que ver isso. Nós não somos 007. Nós não somos detetives, ficamos escondidos. Não. Nós não somos. O mundo tem que nos ver. O Senhor Jesus disse que a luz coloca-se na onde? No velador. Não coloca debaixo da mesa. Mas é para ser visto. E Naamã começa a mostrar essa luz. No versículo 15, nós vamos ver ele reconhecendo o que ele estava fazendo. Nós vamos ver ele reconhecer aonde ele estava trilhando. Versículo 15 assim, ó, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs-se diante dele. Pôr-se diante, irmãos, é em humilhação, tá? Ele não chegou lá e pediu para ele sair lá na frente, não. Pôs-se diante, em atos de humilhação. Ele pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei em quem toda a terra não há Deus, senão em Israel. Outro homem. Cadê a arrogância? Ele foi embora. Cadê a prepotência? Já não existe mais. Cadê aquele achar que não tinha ninguém maior do que ele? Não existe mais. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Espera aí, um restinho, um golinho ainda. Espera aí que eu tenho que te dar eu tenho que te lavar um pouquinho mais. Faltou um pouquinho. Eu ia falar igual o mineiro, fartou um golinho, mas faltou um pouquinho. Olha o que disse. Porém ele disse, versículo 16, ele quem? Profeta, Eliseu, homem de Deus. Porém disse ele, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Recusou o que, irmãos? Ouro, prata, vestes. Nós não estamos a serviço de Deus por dinheiro. A obra de Deus não é dinheiro. A obra de Deus é vida eterna com Deus. Esses que estão aí se deleitando com recursos dos outros, ficando ricos e muito ricos, mal sabem eles diante de quem eles estão. O profeta Eliseu sabia diante de quem ele estava. Ele diz: em cuja presença estou, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E ele insistiu e disse Naamã, versículo 17: se não queres,
Desce a este teu servo uma carga de terra que baixo para carregar 2 mulas, para que nunca mais oferecerá eu, teu servo, holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eu quero um pedaço da terra, eu quero levar lá para a minha terra, e lá eu quero fazer um altar, e lá sobre essa terra, porque eu sei que é essa terra que está ao Senhor, é aqui que está Deus. É aqui que o Senhor opera, é aqui que está a bênção de Deus. Eu não quero mais servir a Rimon, ele vai falar um pouco diante de outro Deus aí. Agora eu quero servir ao Deus de Israel, ao Deus que é o Todo-Poderoso, aquele que da qual não se virou contra mim, mesmo quando eu estava desdenhando dele, duvidando dele, querendo falar para ele como fazer, como agir, como se Deus fosse servo, como nós ouvimos por aí, né? Tem que colocar Deus na parede, você tem que reivindicar as suas coisas. Meu Deus, não sabe quem estão servindo, não sabe diante de quem nós estamos. Como eu disse, servir a Deus é maravilhoso, é lindo, é poderoso, mas é assustador. Um vacilo, e o Senhor se vira contra nós. Nós temos que saber que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e que nós somos meros servos amados, servos da qual Ele morreu na cruz por nós. Mas nós não podemos esquecer quem é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Deus maravilhoso, e é fogo consumidor. E tinha um infeliz lá, o mesmo servo que foi dar o recado. Nossa, quanto ouro, quanta prata, quanto vestido, eu vou deixar isso embora assim? Eu vou perder a bênção? Olha só, irmãos, o perigo que é nós não sabermos quem é o nosso Deus, nós não sabermos a quem nós estamos servindo, o risco de saber com quem nós estamos mexendo. É como se eu não sou eletricista, tenho pavor de eletricidade, aí eu vou lá, pego duas fontes de 220, tá bom? Tem mais, né? De três trifásicos, né? 300 mil volts lá, sei lá quantos mil volts. Eu vou eu não sei, deixa eu levar a mão, será que acontece alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa? Acho que vai, né? Será que vai? Eu acho que vai. Não basta eu não saber. Leis são leis. Se está escrito na rua, pare. Eu não sei ler, eu sou analfabeto, eu vou passar. Eu vou sofrer um acidente? Independe. Eu sou um bebezinho, subi lá em cima do templo, 6 metros de altura. Eu pulei lá de cima, não conheço as leis da física. Eu vou me arrebentar do mesmo jeito. Geazi não tinha esse conhecimento. Geazi estava diante de Eliseu, vendo as obras do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo o poder desse Deus maravilhoso, vendo que Deus era aquele que os olhos dele estão em todos os lugares, sabendo de quem era o Senhor, e mesmo assim quis brincar de ser crente, quis brincar de servo do Senhor, pensando que ele estava brincando de casinha, pensando que ele estava brincando de carrinho, mas ele estava brincando com coisa séria, brincando com coisas que não podemos brincar, irmãos. Diante do Senhor as coisas são sérias, servir a Deus é coisa séria, andar na presença do Senhor é coisa séria, porque Ele sabe tudo que nós estamos fazendo, pensando, agindo, maquinando. Nada está escondido do Senhor, nada. E Geazi achou que ia passar em branco. Eu vou lá, eu jogo uma conversinha nele, ele me dá isso daí, depois eu volto lá para Eliseu, eu conto outra historinha, né? Uma mentira leva a outra mentira, um abismo chama outro abismo. E aí ele pega e vai e conta uma mentirinha lá. Então, né, no versículo 20 diz assim: então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus. Quem era o homem de Deus? Eliseu. Geazi era um servo. E ele disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa.
Ainda coloca Deus no meio dessa maracutaia. Ainda põe o nome do Senhor no meio disso. Misericórdia. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? Ele disse: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer. Mentiroso. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: ser servido. Toma 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em seus sacos, com 2 mudas de roupa, e pôs-os sobre os 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. O preguiçoso nem quis levar, ele mandou os outros levarem, porque ele estava pegando que não era dele, que o profeta falou que não era para fazer. Deus é poderoso, irmãos, e nós sabemos que o profeta vivia do que dava-se para ele. Mas ali ele não quis, o Senhor falou para ele não receber, e ele não recebeu. Foi obediente a Deus. Mas Geazi, não conhecedor do Deus da qual ele servia, não sabendo do poder do Deus Todo-Poderoso, foi diante dele. No versículo 24, um pouquinho mais abaixo, diz assim: e chegando ele a certa altura, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram. Aí, irmãos, que a gente se engana, que Deus não vê nada, que Deus não faz nada. Deus está ocupado, Deus não está vendo o que eu estou fazendo aqui, não. Deus não está nem vendo. Deixa eu fazer uma maracutaiazinha aqui, pegar uns ciclos de prata aqui, umas roupinhas, ficar bonito e já que Eliseu não quis, né, eu quero. Então ele entrou, versículo 25, e pôs-se diante do seu senhor. Ele disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi, nem a uma e nem a outra parte. Mentiu de novo. Porém ele lhe disse, versículo 26, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, e era a ocasião para receberes prata? Lembra que ele tinha ouro e prata, só que ele só recebe ouro, ele só recebe prata, desculpa, e para tomares roupa, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, servas e servas? Que era isso? Com dinheiro ele ia comprar essas coisas. Nós sabemos que quando a Bíblia diz, não foi comigo o meu coração, nós aprendemos já na escola bíblica dominical, os irmãos que vêm, que têm estudado a palavra, sabem disso, que sempre quando o Senhor fala de coração, está falando de alma, da nossa parte espiritual. Não foi a minha alma com você? Ora, ele estava vendo, o próprio profeta Eliseu estava vendo o que estava acontecendo, e ele querendo mentir para Eliseu. Irmãos, é algo que não é necessário dizer, mas é para cumprir a palavra do Senhor, né? Nós nunca podemos brincar com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus não pensamos que Deus não está vendo o que Ele está vendo. Ele está vendo quando você está lá no secreto, está você sozinho lá quando você chega no prédio, aí tem lá um porteiro, você passa, não fala, nem vê ele. Eu sou tão importante, como que eu vou falar com uma pessoa tão simples? Não, irmãos. Todos somos iguais diante do Senhor. Seja a pessoa que você acha que está executando um serviço mais simples, como aquele que você acha que está fazendo um serviço mais excelente, todos merecem a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso cuidado. Vocês lembram quando nós tivemos aí agora há pouco uma greve de coletores, os lixeiros, como alguns dizem, né? Não diz mais esse nome, né? Diz outro nome, né? Cari, os que coletam lixo, que alguns falam, né, que é um serviço difícil, é um serviço
Irmãos, deixa esse povo parar, nós estamos perdidos. Nossa cidade está vindo um caos. Né? No outro dia o prefeito já deu um jeito de resolver o negócio, eles voltarem ao trabalho logo, porque todos são importantes, desde o médico, desde o advogado, do juiz, de todos, o promotor, seja lá quem for, né? Se nós queremos achar que existe alguém grande, aquilo que nós achamos pequeno, não há diferença. Nós temos que ser cuidadosos, irmãos, quando nós tratamos as pessoas, quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana. Nós temos que entender que há um Deus Todo-Poderoso que está olhando todas as coisas que nós fazemos. E Geazi, ele não se atenta para isso. E Eliseu, no versículo 27, traz algo sobre a vida de Geazi, dizendo assim: portanto, a sentença, diante de Deus ninguém sai sem nada, que nós saiamos com a bênção de Deus, assim como saiu Naamã com a bênção de Deus. Ele fez o que tinha mandado ele fazer, ainda que ele foi meio empurrado, mas ele foi fazer o que mandou ele fazer. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, não só a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Que nós, irmãos, talvez você estava esperando uma mensagem tão maravilhosa, tão poderosa, mas é o Senhor mandou para os nossos corações nesta noite, para nós estarmos atentos diante do Senhor, para que nós nos esvaziemos diante do Senhor, para que nós possamos entender que servir ao Senhor é renúncia, servir ao Senhor é nos diminuirmos de nós mesmos, é tirar a nossa roupa de arrogância, tirar tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor, para nós entendermos o que é servir a Deus, o que é servir ao Senhor, para nós entendermos, irmãos, que servir a esse Deus Todo-Poderoso é maravilhoso, é tão lindo, mas é também assustador. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver a maior lembrança de que exemplo nos deu o Senhor Jesus. Sabemos que Jesus é o Verbo de Deus encarnado, é Deus conosco, o Messias, o Emanuel, o Cristo, aquele que ofereceu o sacrifício vicário, ou seja, se colocou em nosso lugar diante dos nossos pecados, se ofereceu por nós. A palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, quando ele se esvazia de si mesmo, se esvazia de uma forma tão grande. Filipenses 2,8 diz assim: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, tornou-se um homem, aí ele humilhou-se ainda mais, tornando-se em forma de servo, subindo a cruz e morrendo na forma mais horrenda da sua época, para que eu e você estivéssemos limpos diante de Deus. Que nós nunca queiramos achar que somos superiores, que somos melhores, que somos como se diz por aí, né? A última bolacha do pacote. Não somos. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós somos alcançados pelo sacrifício de Jesus. Se fosse olhar pelo que eu merecia o inferno. Se fosse olhar o que eu era merecedor da cruz, mas Jesus não quis, ele foi por ela em meu lugar. Não há nada em mim que possa justificar. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, dizia Jesus. Não há nada de bom. Não há nada de bom em você. Há de bom em Cristo Jesus. Nele está toda a bondade. Nele está todo o amor, toda a misericórdia. No Pai está toda a intenção de nos salvar. Mas de nós não tínhamos nada. Curva sua cabeça. Vamos falar com Deus por um instante.
Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a condição do seu coração, mas como pregado nesta noite, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está se passando com você. Deus sabe que muitas das vezes nós somos às vezes afrontados, às vezes pessoas se achando tão arrogantes, às vezes nos desprezam, mas que você possa entender que nós somos servos do Senhor e nós vamos morar com Ele nas mansões celestiais, que o amor dele nos alcançou, que você é amado do Senhor, que você foi alcançado pela misericórdia do Senhor, que você abriu o coração para o Senhor, que você possa entender que você é especial para Deus, que você disse sim para Jesus. Fale com Deus nesse momento, lamente com o Senhor se você quer lamentar, se você quer chorar, chore, mas fale com Deus nesse momento. Ele conhece os nossos corações, sabe das nossas dificuldades e sabe por que nós precisávamos de ouvir essa palavra nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Deus santo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor, na Tua presença nós te agradecemos por esta noite maravilhosa, pela Tua palavra que veio tão forte aos nossos corações, ó Pai, por um ensino tão poderoso de como nos portar diante do Senhor, de como nós nos entendermos o que é servir ao Senhor, ó Pai. Quantas coisas o Senhor nos ensinou, Senhor, diante de uma passagem bíblica, a nós sermos missionários em terras difíceis, a nós falarmos do Teu amor e da Sua misericórdia, mesmo quando nós estamos presos, em cativeiro, mesmo quando nós estamos em situações que nós não queríamos estar. Senhor, como é bom te servir, como é bom nós entendermos o que é servir ao Senhor, diferentemente de Geazi, Senhor, que não observou o Senhor, não entendeu que o Senhor está com os olhos em todos os lugares. Pai, como é bom nós aprendermos, Senhor, com Naamã, como é importante nós termos um coração humilde, uma forma sincera de estar diante do Senhor, ó Pai, de saber e entender, ó Deus, que é o Senhor quem opera, é o Senhor quem faz, do jeito do Senhor, da forma do Senhor, que não adianta eu querer fazer alguma coisa, ou querer que aconteça alguma coisa de algum jeito, alguma forma, mas o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, e da forma que o Senhor quer, Pai. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor possa continuar, Senhor, derramando do Seu poder, da Sua graça e da Sua misericórdia sobre cada coração. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e nós possamos continuar temerosos a Deus. Temor é diferente de medo. Temor é saber que Ele é Deus e nós somos servos, que nós devemos obedecer e andar nos seus caminhos. Não pelo que Ele vai nos dar, mas é pelo que Ele é. Se Ele não nos der uma bala, Ele ainda é Deus. Mas Ele tem muito para nos dar. Ele é o nosso Pai. Mas se Ele não der nada, como disse Abacuque, alguns domingos atrás eu peguei: faz, Senhor, o que tem que fazer, porque eu sei que o Senhor é Deus. Deus é poderoso. Que Ele possa continuar falando aos nossos corações e nós possamos continuar andando na Tua presença maravilhosa. Nós estamos já chegando ao final deste culto. Eu vou dar alguns avisos e nós já estaremos abençoando a vida dos irmãos para nós seguirmos para os nossos lares. Essa semana nós temos um feriado maravilhoso, né? Quinta-feira, coisa boa, né? Coisa boa. Para quem vamos dizer assim, né? Para quem não tem problema nenhum, tá bom demais, né? Para mim é só problema. Porque lá a semana fica mais curta, eu tenho que trabalhar dobrado, né? Eu trabalho no sistema de informação, aí eu tenho que correr para compensar esse dia e na outra semana fica pior ainda. Mas glória a Deus, em tudo dai graças. Então, graças a Deus, vamos usar o feriado, descansar, ficar em paz nos nossos lares, que depois tem trabalho. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Quarta-feira, irmãos, nós temos nosso culto de oração.
Então os irmãos venham, vai ser uma bênção, tá? A partir das 20 horas, nós estamos ali em movimento de oração mesmo, orando uns pelos outros, ouvindo a palavra do Senhor, louvando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então os irmãos não percam, venham na quarta-feira, a partir das 20 horas. Na quinta, nós não vamos ter o trabalho das irmãs, o trabalho das dorcas, por ser feriado, tá? E na sexta-feira, irmãos, por estar no meio do feriado, alguns irmãos, eles acabam emendando, né? Aí nós não vamos ter o estudo bíblico na sexta, os irmãos concordam? Por conta de ser véspera de feriado, né? E aí acaba vindo menos pessoas, aí os irmãos vão desanimando. Então não vamos desanimar não, vamos ficar animados. Então nessa sexta nós não vamos ter por causa do feriado, mas na outra sexta vamos terminar o livro de Efésios. Nós estamos estudando o livro de Efésios, está uma bênção. Os irmãos têm gostado bastante, nós analisamos versículo por versículo, estudando a palavra do Senhor. Nós vamos terminar o capítulo 5, paramos no versículo 17, né, do capítulo 5, e nós daremos sequência na outra sexta, e não nessa, tá ok? Então não vamos esquecer disso. No sábado vai ter o trabalho com os meninos, vai ter o trabalho com os primeiros acordes, vai ser uma bênção, né? No sábado à tarde tem um encontro com os jovens, às 19 horas, vai ser uma bênção. Escola dominical de manhã, estamos estudando um assunto maravilhoso também ainda em Efésios, estamos imergindo em Efésios, né? Fazendo uma imersão em Efésios, para nós aprendermos muito sobre essa carta maravilhosa. Nós já estaremos na 9ª lição, no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, que começa às 9h30, tá? Os irmãos estão convidados para aprender mais da palavra do Senhor. E à noite nós vamos ter o quê? Celebração da ceia do Senhor. Os irmãos estão convidados, convide alguém para estar conosco, traga um alimento para nós colocarmos na nossa cesta básica. Nós estamos sempre ajudando algumas famílias que se encontram em dificuldade, e assim você pode também, de uma forma especial, contribuir para a vida de alguém. Amém, irmãos? Nós agradecemos a Luana, que esteve conosco, sempre um prazer recebê-la no nosso meio, uma honra para nós. O Kleber e a Tânia, um prazer recebê-los, tá? São sempre muito bem-vindos nesta casa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento, por esta noite, por esta palavra, por tudo que Ele fez por nós. Logo depois eu estarei dando a bênção apostólica sobre a vida dos irmãos, e nós poderemos, eu estarei indo à porta para cumprimentá-los. Então ninguém saia antes de eu chegar até a porta para me cumprimentá-los a cada um. Nossos irmãos estarão louvando ao Senhor enquanto nós nos despedimos. Então cumprimente uns aos outros, converse um pouquinho, pergunte o que o irmão faz, o que o irmão tem feito, né? Ontem nós tivemos um culto maravilhoso da família, tá? Foi uma noite maravilhosa, foi um tempo de nós conversarmos, né? Então, sempre no final da outra semana, do outro mês, nós teremos um outro evento aqui da mesma natureza, né? Vamos estar vendo o que vai ser, mas todo último sábado nós temos um evento na nossa igreja. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa. Pai, nós agradecemos pelo momento do louvor, da palavra. Senhor, eu te agradeço por cada oferta, por cada dízimo entregado na tua casa. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos meus irmãos, derramando bênçãos sem medida, ó Pai, sobre a vida deles, Pai. Ó Deus, nós pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas no decorrer desta semana, Pai. Dai-nos inteligência e sabedoria para realizar as nossas tarefas profissionais. Derrama bênçãos sobre nós, guarda-nos, protege-nos, ó Deus. Conduz-nos, ó Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para fazermos aquilo que é agradável ao Senhor. Que o Senhor possa continuar nos ajudando, que o Senhor possa continuar nos conduzindo na direção que o Senhor deseja que andemos, ó Pai. Abençoe cada um dos meus irmãos, que as tuas mãos, as tuas bênçãos estejam sobre cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos e dê a cada um uma semana abençoada.